A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2024, do Programa de Educação Cristã Continuada, e trataremos sobre a segunda carta de Paulo a Corinto. Essa lição que nós estudaremos, ela traz o título 2 Coríntios 1, Consolo na Tribulação. E ela traz também objetivos. Primeiro, praticar a paciência e a temperança. Próximo objetivo, aprender a consolar os que sofrem. E o terceiro objetivo, priorizar as necessidades dos que sofrem. Essa lição que nós estudaremos, ela tem ainda o texto áureo dizendo: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Para a gente contextualizar a carta aos Coríntios, rapidamente, a carta aos Coríntios ela foi escrita aproximadamente no ano 55. Quem estava no poder na época em Roma era Nero. Nero chega ao poder em 54 e fica até 68. Ela foi escrita a Corinto, a igreja em Corinto, mas também a província da Acaia, porque é como se a Acaia fosse o estado e Corinto fosse a capital. Então, era para a igreja em Corinto, mas extensiva a toda a província. A igreja em Corinto era na Grécia, então ela foi escrita em grego comum, e havia um termo que era com relação à cidade de Corinto, que um termo que depunha muito sobre a cidade de Corinto, e uma cidade que tinha vários desvios, muitos desvios morais, muitos desvios de conduta. Era uma cidade que tinha muito fluxo de pessoas, era banhada, ficava no Mediterrâneo, e era como que abraçada, banhada por dois braços do Mediterrâneo, que era o Mar Jônico e o Mar Egeu. Ali, bem mesmo numa ponta da Grécia. Por esse contexto, uma cidade portuária, tinha muito trânsito de pessoas de vários lugares, de várias culturas. Isso tudo influenciava para ser o que era também. Outro ponto, com relação ao termo corintizar, que eu me referi, ele destacava que, quando as pessoas usavam esse termo, era pejorativo para a cidade de Corinto, pelo comportamento que se observava naquela cidade, as práticas. Desvirtuamento moral, isso era uma das principais coisas que acontecia ali. Lá nessa cidade, tinha também o templo de Diana. Ligado a esse templo, tinham as prostitutas cultuais, que elas desciam para a área portuária e ali desenvolviam as práticas de prostituição cultural, digamos assim. Corinto, a igreja em Corinto, na verdade, foi uma das igrejas mais difíceis, com muitos problemas. Mas, por outro lado, foi uma igreja que Paulo amou muito. Ele dizia que eles eram a igreja de Deus. Paulo dizia isso deles, igreja de Deus. Só não era uma igreja madura, mas era uma igreja que ele tinha muito amor por ela, chamava de igreja de Deus. E essa carta, a segunda carta, ela foi escrita basicamente para resolver problemas. Não se observa coisas muito fora disso nessa segunda carta, era mais para resolver problemas. E Paulo se doa muito nessas cartas a Corinto, ele se envolve muito. A igreja em Corinto, ela foi fundada na segunda viagem de Paulo. Lá em Atos 18, a gente pode observar isso aí. A igreja é fundada nesse período, ele fica lá um tempo com ele, por cerca de 3 anos na igreja lá, discipulando, evangelizando, fazendo um trabalho de base naquele local, naquela cidade. Depois, ele vai escrever as cartas a Corinto, a igreja de Corinto. E ele escreve a primeira carta, que nós não temos na Bíblia, mas ele faz referência à primeira carta. Quando ele escreve essa primeira epístola que a gente tem na Bíblia, quando ele escreve essa, ele se refere a outra carta que ele escreveu. Portanto, essa seria a segunda carta. E ele faz referência a essa primeira carta lá em 1 Coríntios, capítulo 5. E o versículo 9, ele vai falar sobre essa primeira carta que ele escreveu. Depois, ele escreve a segunda carta, que é essa que nós temos como 1 Coríntios. E aí, ele vai na cidade visitar e ele é mal recebido. Então, ele sai e escreve a terceira carta, que nós não temos também, talvez, possivelmente perdeu-se. Essa terceira carta, ele faz referência a ela lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 9. E aí ele escreve outra carta, que é a quarta carta, e essa nós temos como sendo a segunda carta de Paulo a Coríntios. Dito isso, a gente vai agora para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico fala sobre a ação de graças. O primeiro subtópico diz: gratos até pela tribulação. O versículo base é o versículo 3 do capítulo 1,
Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Observa que ele trata aqui, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo. E ele chama Deus, esse Deus e Pai, de Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Exatamente porque ele não aplicava a Paulo o castigo que ele próprio merecia. Ele era ciente disso. Mas Deus agia com misericórdia para ele sempre, assim como age com misericórdia com todos nós. Mas com Paulo, que está em questão aqui, ele sempre usava de misericórdia. Além disso, ele ainda chama de Deus de toda a consolação. A gente vai ver no decorrer da lição porque ele chamava de Deus da consolação. Paulo escreve essa carta, como disse, para resolver problemas. E um desses problemas era uma conversa que surgiu na igreja. Lá no capítulo 10, aproximadamente, no capítulo 10 da carta, ele vai falar sobre um pessoal lá, eram os falsos mestres. Eram as pessoas que estavam plantando algumas ideias lá e levantando um questionamento que Paulo não era um apóstolo aprovado por Deus, ou não era mais um apóstolo aprovado por Deus, porque Paulo vivia em muitas tribulações e muitas aflições. Onde Paulo chegava, ele era preso, ele apanhava, ele era picado por animais peçonhentos, ele sofria naufrágio, ele passava por situações das mais variadas. E aí as pessoas começaram a comentar, um grupo de pessoas começou a comentar e espalhar essa ideia na igreja de que ele não era aprovado por Deus, de que ele era um aventureiro. E essa ideia foi crescendo até que chegou a Paulo, e Paulo estava em Éfeso, um pouco distante de lá. Mas Paulo não se revoltava com Deus porque ele passava por aflições. Não. Paulo era grato a Deus. Ele diz aqui, Deus de toda a consolação. Esse Deus me consola. Quando a gente vai observar esse tratamento, essas notícias que saíram, isso que estava sendo pregado lá em Corinto por esses falsos mestres, a gente vai perceber que é uma ideia que ainda hoje existe. Ainda hoje, pessoas pregam, pessoas dizem, e no meio neopentecostal isso acontece com muita frequência. Pessoas dizem que se alguém está passando por dificuldade, passando por problemas, é porque ele está em pecado, é porque Deus não tem aprovado ele, tem que ajeitar as coisas porque ele não está sendo aprovado por Deus. Mas Paulo mostra o contrário, que não. Ele passava por tribulações, porque essas tribulações eram meio de Deus tratar de consolar ele e consolar outras pessoas. E a gente vai observar isso no próximo subtópico. O subtópico 2, ele fala sobre amparados nas tribulações. E o versículo base é o versículo 5 do capítulo 1. Mas antes de eu ler o versículo 5, eu quero ler com você o versículo 4, porque ele está muito ligado ao versículo 5. Ele explica muito o versículo 5. No versículo 4, ele vai dizer, e ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em alguma angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, ele está explicando que a consolação, que ele chama de Deus da consolação, porque Deus o consola nas suas dificuldades, nas suas tribulações. Agora o versículo base, porque com as aflições de Cristo, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, nós vivemos as aflições de Cristo, e aqui Paulo dizia, se referindo a ele, como as aflições de Cristo transbordam na vida dele, ele sofre as aflições de Cristo, as situações que Cristo passava, porque ele passava tudo isso por causa, por amor ao Evangelho. Ele pregava o Evangelho. Essa era a causa de ele sofrer perseguições e situações as mais variadas. Da mesma forma, ele recebe as aflições, da mesma forma ele é consolado. As consolações estão disponíveis para ele. E aí ele vai explicar que essas consolações que Deus põe no coração dele, ele vai usar para consolar outras pessoas. Então, ele explica aqui por que ele não é revoltado com Deus. A gente vai poder observar ainda um detalhe interessante que Deus permitia. E aqui é importante a gente observar isso nos nossos dias, na nossa vida diária. Deus permitia a tempestade na vida de Paulo, mas ele não permitia que ele morresse na tempestade. Eu chamo de tempestade as situações difíceis, as aflições. Deus permitia as aflições na vida de Paulo, mas ele não permitia a morte de Paulo. Era a aflição para consolar, para ensinar, trazendo para o nosso contexto, você, professor da escola dominical, instigue isso com o seu aluno. Porque muita gente passa por situações, aflições até um pouco severas, do ponto de vista humano. Mas instigue isso com o seu aluno. As tribulações não são para nos matar, mas é uma forma de sermos consolados por Deus, sermos aprovados por Deus. A gente vai observar também que Paulo, ele entendia, ele tinha essa compreensão
que Deus permitia a aflição para consolar ele, para que ele pudesse consolar outras pessoas. Ele até cita isso aqui no versículo que lemos, no versículo 5 e no versículo 4 do capítulo 1. Deus permitia que ele sentisse a dor da aflição, então ele entendia melhor a dor do outro, e aí ele podia consolar os outros. E ele fazia muito isso. A consolação de Deus transbordava na vida dele para outras pessoas, inclusive para a igreja em Corinto. Indo para o nosso terceiro subtópico, consolados na tribulação. E aqui a gente tem o versículo 6, como versículo base, diz assim: mas se somos atribulados, Paulo se colocando, chamando somos para ele, diretamente. Mas pode ser expandido para todo mundo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Aqui a gente tem duas coisas que eu quero destacar, que eu considero como importantes para nós. Primeiro, quanto mais Paulo sofre, mais ele era consolado. Ele diz: se somos atribulados, se passamos por aflições, por dificuldades, por problemas, é para o vosso conforto e salvação. Como é que a gente pode entender isso? Onde é que estava a dificuldade na vida de Paulo? As aflições? No pregar o evangelho, no levar o evangelho. Ele estava fechado com a ideia de pregar o evangelho. Era isso que ele queria para a vida dele. Ele não ia recuar. Ele não ia abrir mão disso. Então, quando ele pregava o evangelho, ele passava por aflições. Ele tinha um conforto, mas ao mesmo tempo, esse pregar o evangelho mudava a vida de muita gente, trazia conforto para muita gente e trazia, além de conforto, trazia salvação para muita gente. Aí ele fala: se eu sou atribulado, é para o conforto de vocês, é para a salvação de vocês, das pessoas que ouviam o evangelho, inclusive da igreja em Corinto. Se eu sou confortado, é também para o vosso conforto, porque o conforto de Deus transbordava na vida dele e alcançava outras pessoas. Observe que ele vivia em função da obra de Deus, em função do reino de Deus. Se eu tiver aflito, tudo certo, vai beneficiar alguém. Se eu tiver confortado, tudo certo, vai beneficiar alguém. Ele sempre via o copo cheio. Às vezes é difícil para a gente enxergar isso, mas a vivência com Cristo nos leva a isso. Se o seu aluno, destaque isso com o seu aluno também, a vivência em Cristo, se ela for trabalhada constantemente, compreendermos o que Cristo é para nós, a gente vai ter essa possibilidade de conforto, de confortar os outros. Outra coisa para a gente poder observar, a parte final do versículo 6, ele diz: o qual se torna eficaz. Mas o que é que se torna eficaz? Ele está falando que o conforto e a tribulação, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. E aí ele vai dizer que este conforto, ele só se torna eficaz quando suportamos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Os irmãos só teriam esse conforto transbordado na vida deles de forma eficaz, o conforto que Paulo passava para eles, se eles também sofressem com paciência as mesmas tribulações, as mesmas aflições que Paulo sofria. Porque as aflições eram basicamente as mesmas, digamos assim, só mudava de cor. Eram basicamente as mesmas, todas em função do evangelho, da vida cristã, das dificuldades da vida cristã. E aí, uma pergunta para nós. Nós estamos vivendo essas situações, essas aflições da vida cristã com paciência ou com murmuração? Se há murmuração, então não tem conforto. O conforto é ineficaz. Ele diz aqui, esse conforto só é eficaz se vocês suportarem com paciência os mesmos sofrimentos. Se vocês não suportarem com paciência, o conforto não é eficaz, não vale na vida de vocês. E aí a gente precisa tomar isso para nós. Como é que eu estou vivendo a minha vida cristã? Com murmuração ou com paciência? Porque de uma forma ou de outra, se você quer viver uma vida cristã, você vai passar por aflições. Não tem como não passar. Não tem como. A questão é como que eu vou lidar com isso? Só faz efeito se tiver paciência. Senão o conforto não faz efeito. O nosso segundo tópico vai tratar sobre sempre constantes. Primeiro subtópico desse segundo tópico trata sobre apesar das aflições. O versículo base é o versículo 9 do capítulo 1 da Carta aos Coríntios. E mais uma vez eu quero chamar você para acompanhar a partir do versículo 8, porque o versículo 8 está muito amarrado no 9. O versículo 8 diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Agora, olha o que diz o versículo 9. Contudo, mesmo assim,
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Ele está falando aqui, quando Cristo alcançou, quando Cristo chamou, e ele viu que a vida dele estava tendo uma virada, ele entendeu que a vida dele agora era pregar o evangelho. De modo que a vida para ele não importava mais. Ele diz isso em vários locais das suas cartas, dizendo que o que importa para ele é viver para Cristo, é pregar o evangelho. Tem uma parte que ele diz que se eu morrer, eu queria muito estar no céu, mas se eu não for agora para o céu, se eu ainda continuar com vida, eu também acho bom, porque eu prego mais o evangelho ainda. E ele diz aqui, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Então, como eu entrei para pregar o evangelho, para fazer esse trabalho, eu morri para o mundo. A minha vida já foi marcada com uma sentença de morte. Eu sei que vou morrer fazendo isso. Eu vou morrer pregando o evangelho. A minha vida é doada para isso, pregar o evangelho, alcançar pessoas, levar o evangelho ao mundo, falar de Cristo. É isso que eu vou fazer até o fim da minha vida. Para que não confiemos em nós, ou seja, a confiança que ele poderia, vou confiar no meu braço, eu vou me livrar dessa. Não, ele não tinha esse pensamento, mas ele confiava em Deus. Esse versículo 9 aqui está respondendo, de certo modo, o versículo 8. E o versículo 8 fala de uma situação que ocorreu com ele, que talvez a pior situação na vida de Paulo, que ele pensou que ia morrer. Ele deve ter pensado assim, de hoje eu não passo. Porque a situação foi muito difícil. Foi em Éfeso, possivelmente foi em Éfeso. Essa situação que ocorreu, e a gente pode observar isso lá em Atos. Atos trata sobre essa situação na vida dele. Ele vai dizer que na situação lá em que ele pregava o evangelho, estava tendo uma situação muito constrangedora para as pessoas que viviam, que alimentavam a ideia do culto de imagens. E isso chegou a um ponto que ele passou a ser visto como um culpado por isso. As pessoas se convertiam, o negócio, o empreendimento das pessoas caía, quebrava. E eles foram para cima de Paulo, e Paulo se viu pressionado, tal forma que ele teve que ser colocado para fugir por uma janela da cidade, improvisar uma fuga para ele, porque eles achavam, as pessoas tinham certeza, e Paulo também sabia, que naquela noite, se ele não saísse, ele morreria. Foi talvez, como disse, a situação mais constrangedora. Constrangedora, não, mais aterradora, digamos assim, na vida de Paulo, no pregar o evangelho. E aqui, a gente vai observar um detalhe interessante. Deus fazia naquele tempo e faz agora, tá? Deus, ele pode permitir as situações em nossa vida, mesmo sendo extremas, mesmo até com risco de morte. Deus pode permitir. Para quem acha que crente não passa por situações extremas, que isso não vem de Deus, que é consequência de estar em pecado ou coisa assim, isso não é sempre. Porque às vezes é iniciativa nossa mesmo. Mas às vezes Deus permite que passemos por situações extremas, até com risco de morte. Mas nós não morreremos nessa situação. Só morreremos no dia em que Deus quiser. Foi assim com Paulo. E a gente pode observar isso aqui. Em Atos 19, vai falar sobre essa situação que ocorreu com Paulo. A gente pode observar também que o objetivo do sofrimento, e aqui ele fala de sofrimento, consolação, o objetivo do sofrimento é instigar em nós, é trabalhar em nós, por mais contraditório que alguém ache. Mas o objetivo do sofrimento é trabalhar em nós a confiança em Deus. É isso mesmo. Trabalhar em nós a confiança em Deus, o descansar nele. Quando Paulo diz aqui que a vida dele, ele já tinha dito que a sentença de morte já está assinada para mim desde quando eu fui chamado para pregar o evangelho. Isso, de certo modo, está dentro do que Cristo falou lá nos evangelhos, quando Cristo falou assim: quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Perde aqui, no contexto por amor ao evangelho, mas ganha lá. É isso que Cristo está falando. E é assim que Paulo via. Se eu morrer aqui, eu vou confiar apenas no Deus que vai me ressuscitar. Olha como ele enxergava a vida cristã. A perspectiva que ele tinha do evangelho, do pregar o evangelho, da vida cristã. Uma perspectiva que muitos de nós precisamos ter. Muitos de nós precisamos ter. E até reforçar mais ainda os que já têm. Apesar das aflições, ele estava firme em Deus. Mesmo que o perigo fosse até de morte na pregação do evangelho. Ele estava tranquilo, firme em Deus. O nosso segundo subtópico vai tratar sobre dependentes de Deus. E o versículo base é o versículo 10 do capítulo 1, diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Observe que nós lemos no versículo 10, no versículo 9, a gente leu exatamente o quê? A gente leu que ele
tinha sido livrado de uma situação lá na Ásia e queria que os irmãos atentassem para isso. Irmãos, tive um grande livramento lá na Ásia, lá, possivelmente em Éfeso. Deus me livrou. E por mais que não livrasse, se eu morresse, eu ressuscitaria. E aí ele vai para o versículo 10 dizendo, quem é que ia ressuscitar ele? Aquele o qual nos livrou. E ele livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele sempre confiava em Deus. A vida de Paulo estava em Deus, nas mãos de Deus. Seja para morrer, seja para viver, seja para ir, seja para voltar, seja para ficar, ele estava sempre na direção de Deus. E ele vai destacar isso mais na frente. A gente vai poder observar também essa colocação de Paulo. Deus livrou Paulo usando os seus meios. Deus livrou Paulo por meio dos amigos de Paulo, dos crentes que estavam lá naquela cidade. Deus livra Paulo e Deus continua livrando ele. E livrando seja das mais variadas situações. Porque Paulo só iria morrer quando o Senhor determinasse que acabou o período dele de pregação do evangelho, de desenvolver o ministério para o qual ele foi chamado. Antes disso, não iria acontecer. Deus não permitiria. Ou seja, ele ia continuar fazendo, vivendo, trabalhando na obra de Deus até quando o Senhor quisesse. E o versículo 11 vai dizer que ele foi ajudado em orações, as orações dos irmãos de Corinto por ele, para que ele passasse com mais, sendo beneficiado pela consolação de Deus na vida dele. O nosso próximo subtópico, e é o subtópico 3, trata sobre sustentados pela graça. Nosso versículo base é o versículo 12 do capítulo 1. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Aqui, a partir do versículo 12, Paulo vai explicar por que ele não foi visitar a igreja em Corinto. Eu disse no começo que ele escreveu algumas cartas, possivelmente ele escreveu pelo menos 4 cartas. E dessas 4, 2 nós temos registradas a segunda e a quarta carta que ele escreveu, sendo que primeira e terceira possivelmente perdeu-se, mas ele cita essas cartas em 1 Coríntios e em 2 Coríntios, como já disse no início. Ele vai dizer que ele tinha um projeto, ele estava em Éfeso, e ele queria visitar a igreja em Corinto. Mas dizia que ele amava muito. Ele planeja, olha, eu vou dar uma volta na Acaia, que era a província onde estava Corinto, olhar o trabalho, eu vou passar por aí, por Acaia, e vou chegar até Corinto, até aí com vocês. E depois eu vou seguir em frente para outros lugares. E possivelmente eu vou passar o inverno com vocês. Depois as coisas mudam em Éfeso. E lá ele passa por situações complicadas, como já vimos, de um levante contra a vida dele. E algumas coisas acontecem e ele refaz os planos, de certo modo pensando também, porque ele gostava muito dos crentes de Corinto, da igreja em Corinto. Ele resolve passar 2 vezes lá. Ele diz, não, eu vou primeiro em Corinto, depois eu vou para a província de Acaia, e depois eu volto para Corinto de novo, para passar 2 vezes com vocês. E aí eu sigo em diante. Então ele vai justificar por que ele não foi lá com eles. Uma justificativa, porque as pessoas estavam dizendo que Paulo era leviano, que Paulo não tinha palavra. Lembra que eu falei que no começo tinha um grupo que plantava algumas ideias na igreja? Pois é. Estavam dizendo que Paulo não tinha palavra, que ele era leviano, que ele era um homem de 2 palavras. E ele vai se justificar? Não, de forma nenhuma. Se eu não cheguei aí com vocês, foi porque não foi possível. E ele começa dizendo, ele vai justificar por que não foi a Corinto por 2 vezes e que ele não foi leviano. E aí, olha o que ele diz. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da minha consciência, eu tenho a consciência tranquila, porque eu agi com sinceridade, agi com santidade de Deus, não com sabedoria humana, não agi com vocês para enganar vocês, eu sempre fui justo com vocês, certo com vocês. E mais ainda, vocês viveram comigo, vocês me conhecem. Então, nessa carta aqui, ele está colocando para eles algumas coisas. Essa aqui seria a terceira carta, porque quando ele chega lá, em Corinto, ele é mal recebido. As pessoas começam a dizer que ele é leviano, que ele não tem palavra, porque ele não veio na data certa que ele tinha previamente marcado. Mas aí foi por questões que fugiam ao controle dele. E aí ele vai dizer que vai se justificar, vai explicar por quê. Porque nenhuma outra coisa que eu escrevi para vocês, que vocês lessem e não compreendessem. E aí o ponto é dizer que a palavra do crente é sim ou não. Não pode ser sim e não. Ele destaca muito isso aqui. Ele fala 3 capítulos mais adiante, em 3 versículos mais adiante, que a palavra do crente tem que ser só uma. E a palavra dele era só uma. Trabalhe isso com seu aluno.
como tem sido a palavra dele, do seu aluno, ou talvez a nossa como professor, ou como coordenador, ou como quem quer que esteja na audiência desta pré-aula, como tem sido a nossa palavra? É sim e não, ou é sim ou não? Paulo dizia que o evangelho que ele pregava, e diz mais, que eu preguei, que Silvano pregou, que Timóteo pregou, todos nós pregamos a vocês um evangelho que era de sim ou não. Não tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Então, exatamente por isso, eu não tenho motivos para estar falhando com vocês. O nosso terceiro tópico trata sobre mansos como Jesus. Esse terceiro tópico traz o primeiro subtópico, que é conciliador. O versículo base é o versículo 15 do capítulo 1, e ele diz assim: e nesta confiança quis primeiro ir ter convosco para que recebesseis um segundo benefício. Eu falei ainda há pouco que ele tinha planos de ir à província da Acaia, de ir a Corinto, depois ir a Acaia e depois voltar a Corinto. E aqui ele está falando no versículo 15. Esse segundo benefício seria uma segunda viagem. Em outra tradução fala uma segunda graça, seria uma segunda visita dele. Mas ele vai a Corinto, faz essa primeira visita, como já falei no subtópico anterior, ele é mal recebido, começam a falar coisas para ele que não condizem com a verdade, e ele vai embora de Corinto. Ele não volta para a segunda visita que ele faria. Ele não volta. E ele vai escrever a terceira carta. Essa carta é uma carta pesada, é uma carta dura, numa linguagem mais popular, mais ou menos Paulo descascando mesmo os crentes de Corinto, pelo comportamento que eles apresentaram com relação a Paulo. É que eu disse no começo que a igreja de Corinto era uma igreja que dava trabalho, era uma igreja de muitas dificuldades. A carta de Paulo a Corinto, a igreja em Corinto, era uma carta basicamente para resolver problemas, porque eram muitos problemas. Não era uma igreja madura, mas era uma igreja que Paulo amava muito. E uma das coisas que ele destaca nessa carta é sobre a situação do rapaz que morava com a madrasta. Lá no começo da primeira carta de Coríntios, ele fala sobre essa situação. E outras situações que ocorriam lá. A situação do ato da ceia, que era uma coisa desorganizada. Quem comia, quem tinha comia, quem não tinha não comia. Era uma situação um tanto constrangedora para o meio cristão, para o meio que vivia em comunhão. Além de outras situações que aconteciam lá na igreja de Corinto. Então, Paulo ele vai agora tratar sobre o sim e o amém. Mas antes de falar sobre o sim e o amém, ele está tendo uma ação conciliadora. Por quê? Porque olha o que ele fala. E nesta confiança, nesta importância, quis primeiro ir ter convosco, para que recebesses um segundo benefício. Que confiança era essa? Porque ele vai dizer lá no versículo anterior, no versículo 14, que está aqui na lição, aqui no rodapé da lição, no versículo 14, ele vai dizer que vocês já reconheceram que eu sou importante para vocês. E eu também reconheço que vocês são importantes para mim. Ele diz, eu sou a glória de vocês são a minha glória. Principalmente naquele grande dia, no dia do Senhor, ele usa o termo dia do Senhor. No dia do Senhor, vocês serão a minha glória. Vocês serão aquilo que parte do que eu vou apresentar ao Senhor do trabalho que fiz. Então vocês são importantes demais para mim. Eu amo vocês muito. E com base nessa relação que a gente tem, que eu quero fazer 2 visitas para vocês. Mas mesmo assim, essa segunda visita não ocorreu por outras situações que nós já vimos aqui, que ele foi mal recebido lá. O que a gente pode tirar daqui? Mesmo ele sabendo que a situação era difícil, ele tenta conciliar. Ele tenta dizer que que a igreja é importante para ele, que ele ama os crentes de Corinto, que ele gosta dos crentes de Corinto, que ele tem um amor por eles, que eles são a glória do trabalho dele, que ele se envolveu e eles são importantes demais para ele. No dia do Senhor, eles serão a glória do trabalho dele, sempre evitando que o mal maior acontecesse, sempre conciliando, sempre acalmando os ânimos de quem quer que estivesse com ânimos alterados. No nosso próximo subtópico, que é o subtópico 2, ele fala sobre o sim e o amém. Nosso versículo base é o versículo 18, e ele vai dizer, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não. Como já disse antes, ele está fazendo a sua defesa
diante das acusações que ele sofria, de que ele tinha faltado com a palavra, que ele não era confiável para a igreja em Corinto. Eram pessoas que estavam querendo desvirtuar a vida da igreja, derrubar as lideranças para talvez assumir ou coisa parecida, mas eram pessoas que não eram direcionadas por Deus. Ele chama de falsos mestres. Lá, a partir do capítulo 10 de Coríntios, da segunda carta, ele chama de falsos mestres e trata direto sobre eles. E aí ele diz no versículo 18, antes eu não fui leviano, mas antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, e ele anunciou, e ele cita, ele mesmo, Silvano e Timóteo, pregou um evangelho, eles pregaram um evangelho que era um evangelho que dizia sim e não. Ele levantando, usando a própria palavra de Deus, o próprio evangelho, para dizer que o que ele estava fazendo era digno de confiança deles. Ele não tinha traído ninguém. Paulo, ele dizia, e ele tinha muita confiança no evangelho que pregava. Paulo prega um evangelho, ele dizia, o evangelho que prego, ele é um evangelho que é autêntico, que ele é de uma única palavra. Logo, como é que eu teria duas palavras se o evangelho que eu prego, ele anuncia que eu só posso ter uma palavra? Todas as promessas, ele fala no versículo seguinte, que todas as promessas de Deus são sempre cumpridas. Se eu prego um evangelho que anuncia que as promessas de Deus são sempre cumpridas, por que eu não vou cumprir o que eu estou falando, o que eu estou pregando? Como é que eu ia fazer diferente se o evangelho que eu prego é esse? Se o evangelho que eu vivo é esse, o evangelho que eu prego eu vivo. Para você perceber que a situação era muito tensa e delicada na igreja em Corinto nesse momento. Só para a gente relembrar, a nossa palavra precisa seguir a mesma linha. Ou é sim, ou é não. Porque aí ele coloca que nós, e ele foi confirmado por Deus, mas a gente pode aplicar para a gente também. Ele diz, a partir do versículo 22, versículo 21, ele fala que Deus nos confirmou em Cristo. Deus confirmou Paulo em Cristo. Deus ungiu Paulo. Deus também selou ele, deu o penhor do Espírito Santo. Então ele não pode ter duas palavras. A mesma aplicação serve para a gente. Deus nos confirmou, Deus nos ungiu, e ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo. Por isso nós também não podemos ter duas palavras. É ou uma ou outra. Para a gente refletir na nossa vivência diária, tanto professores, quanto alunos, quanto os que nos dão a audiência. Indo para o nosso próximo tópico, que é o tópico subtópico, que é o subtópico final, ele vai falar sobre a atitude prudente. E o versículo base é o versículo 23. Ora, tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que é para vos poupar que não fui mais a Corinto. Ele não voltou em Corinto. Ele saiu numa situação ruim, de mal-estar, e ele não volta a Corinto. Mas ele escreve uma carta para os crentes de Corinto, que é a terceira carta. E ele vai dizer, que é a quarta carta, melhor dizendo, e ele vai dizer nessa carta, que é a segunda Coríntios, que nós estamos estudando, ele vai dizer que, por que ele não voltou em Corinto. Ele mesmo diz, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês só é que fazem a minha alegria. E se vocês estão tristes, como é que eu vou ficar alegre com vocês? Vai ficar um ambiente ruim, todo mundo triste, todo mundo zangado, não dá. Então, para evitar isso, eu não fui mais com vocês. Mas tem mais um motivo. É porque se Paulo voltasse ali, ele ia fazer uma disciplina em massa naquela igreja, que estava precisando, dadas as situações vividas ali. Ele ia fazer uma disciplina em massa e aquilo ia doer demais para ele. A gente indo no versículo seguinte, a gente vai observar. E eu vos escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos os que a minha alegria é também a vossa alegria. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, eu escrevi com muitas lágrimas, para que não ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Paulo gostava demais da igreja em Corinto, apesar da igreja em Corinto dar muito trabalho. Como disse, se ele volta lá, ele iria disciplinar um monte de gente. Ia ser dolorido demais para ele, para a igreja, ia ser, de certo modo, constrangedor. Mas Paulo podia fazer isso. Ele não tinha voltado ainda para poupar os crentes de Corinto. E ele tinha autoridade de Deus. Paulo
na condição de apóstolo, tinha autoridade para disciplinar. Então, ele podia fazer isso, mas ele, por amor à igreja, ele preferiu não voltar, senão ele tinha que fazer isso. A gente vai observar lá na frente que os irmãos leram essa carta, os irmãos se condoeram, eles resolveram acertar as coisas, disciplinaram aquele que tinha relacionamento com a madrasta, ajeitaram a casa, arrumaram a casa e Paulo acabou ficando feliz. Tito dessa notícia para ele. Então, a importância de ter uma atitude prudente, que é o nosso terceiro subtópico. A atitude prudente, ele resolveu acalmar, esperar, mesmo vivendo a aflição, mas eu vou esperar um pouco mais. Nossa aplicação pessoal diz que o poder e a consolação do Espírito Santo estão disponíveis a todos os que fazem a obra de Cristo. Fazer a obra de Cristo dá trabalho, tem aflição, sim, tem aflição, não tem como não ter. Isso ficou muito claro da parte de Cristo. Mas o Espírito Santo é o consolador, é quem conforta, é quem traz consolação a todos nós. Eu quero convidar você a continuar assistindo. Se essa pré-aula elas têm sido boas para você, você pode curtir esses vídeos, você pode compartilhar, passar para outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho que tem o objetivo de dar suporte, um suporte a mais à escola dominical para o desenvolvimento da obra de Deus na questão do ensino da palavra de Deus. Obrigado, continue conosco nas nossas próximas pré-aulas e que o Senhor abençoe a sua escola bíblica dominical, a sua aula. Muito obrigado.